Olá! Primeiramente, bom dia. Esse vídeo é parte 2 do meu top 10 das melhores HQs de Transformers. Então, caso você não tenha visto ele, recomendo que você veja. Bem, sem enrolação, vamos para o top 10, porque agora as coisas começam a ficar interessantes. Eu sou parte de você, Prime. Você deu ao Megatron, mais chance do que deu a mim. Mas se você me matar, eu vou arder dentro de sua centelha para sempre. Você nunca irá se esquecer do que eu represento, do que eu acredito. Você perdeu seu rumo, mas com minha morte, você irá encontrá-lo. Você irá derrubar Starscream e destruir Megatron. Então, vá em frente. Número 5, Combiner Wars. Então, quando eu comecei a ler DW, lá para meados de 2019 e 2020, essa foi uma das primeiras HQs que eu li e falei, ok, eu não gostei. Principalmente porque ela foi lançada na época em que a Hasbro começou a intervir muito na produção dos quadrinhos da DW, obrigando a editora a fazer histórias que promoviam seus brinquedos. E essa HQ é fruto disso. Mas ano passado eu acabei relendo ela e eu confesso que eu me diverti muito. Escrita por John Barba e Margaret Scott, a HQ se passa no cenário pós-guerra da IDW, em que Starscream é o governante de Cybertron após conseguir convencer toda a população que ele seria um bom líder. E quando ele descobre a antiga colônia de Cybertron Camminus, ele orquestra o plano, que envolve os Combiners Superior e Menasor, para destruir o planeta. E quando o Camminus é salvo, entre aspas, por Starscream, o planeta fica em dívida com ele. E com medo de que Starscream inicie um império cybertroniano voltado a ele, Optimus Prime e Windblade tentam impedir isso através da política, já que o povo apoiava Starscream, e o que eles fariam seria visto como um golpe contra a democracia. Mas acaba que Prowl, que nessa fase da DW estava mais louco do que tudo, é importante falar isso, ele estava bem louco, decide atacar Cybertron e Camminus, sem se importar com civis, com a ajuda dos Constructicons, que agora, junto de Prowl, formavam uma versão mais forte do Devastator. E todos esses conflitos acabam dando origem a Combiner Wars, com Starscream manipulando tanto o Prowl como o Optimus, criando outros Combiners com o enigma da combinação, desestabilizando a relação entre os dois Autobots que antes eram amigos. Com eles tendo uma incrível batalha em que nós vemos os dois, discutindo sobre suas lutas, com os dois percebendo quão contraditórias elas são. E bom, o que fez eu gostar dessa HQ com certeza é a política dela, que é bem apresentada, com os três lados tendo suas motivações e fazendo um jogo político absurdo para conseguir o que querem. Com Optimus usando a religião dos habitantes de Camminus, que acreditavam que ele é o 13º Prime ao seu favor, para convencê-los a ir contra o Starscream. Prowl, totalmente sem escrúpulos, indo para o caminho totalmente contra o modo de agir Autobot para fazer o que ele acredita ser certo. E Starscream, que usa sua lábia e populismo para fazer ele parecer o certo na história. E eu acho bizarro quantas pessoas não falam do quanto essa HQ é politizada comparada a outras de Transformers. E é mais bizarro ainda pensar que essa HQ veio com a principal intenção de vender brinquedo. Pois é, Transformers em sua essência. Me diga uma coisa, Prowl. Por que estamos aqui? E eu quero dizer no sentido literal do que no sentido existencial. Por que estamos aqui nesse planeta? Estamos aqui para salvar vidas. Agora tudo bem, talvez estejamos falando em grandes números, numa escala global de espécies salvas. Mas eu salvo uma vida de cada vez. Quando interceptamos aquele sinal Decepticon, eu sabia que aquele homem, seja lá quem for, ainda poderia ser salvo. Ironhide, você tem que ver que estou certo. Se os Decepticons acionarem o estado de sítio, seja lá o que estiver acontecendo, está acontecendo agora. E mesmo que estejam agindo por conta própria ou seguindo ordens, só significa uma coisa: Megatron. Número 4, Infiltração. E bom, continuando a lista, nós temos Infiltração, escrita por, adivinha? Simon Forman, simplesmente o melhor escritor de Transformers que já pisou nessa terra. E essa HQ não foi só a primeira HQ da DW lançada, como é pra mim a HQ que mais soube adaptar os Transformers chegando na Terra. Numa visão mais moderna, inspirada no universo Ultimate da Marvel, sem ter uma nave gigante caindo na Terra ou eles acordando de um sono de 4 milhões de anos. Nela, nós temos Velvet Carlo, uma garota que após roubar um aparelho portátil que contém informações da presença dos Transformers na Terra,
começa a ser caçada pelos Decepticons, com os Autobots intervindo. A história é contada pelos olhos dos 4 personagens principais: Rarity Carlo, uma jovem andarilha com problemas de conduta; Hunter Onion, um teórico da conspiração que acredita que a Terra foi invadida por robôs alienígenas, se é que alguém acredita nisso, né? Jimmy Pink, um mecânico amigo virtual de Verity; e Hatchet, que diferente de outras versões ranzinzas e sem muito carisma por humanos, nessa HQ ele prioriza sua consciência e a vida em relação à sua missão. A HQ tem um foco grande em espionagem, onde o sigilo e as regras de espionagem são tão importantes quanto, ou talvez até mais, do que derrotar o inimigo, já que eles estabelecem que os Decepticons invadiram a Terra de forma secreta, criando crises entre governos e economias, influenciando guerras e conflitos para aos poucos enfraquecer o país para que eles possam o atacar. E os Autobots tentam impedir isso, com a HQ levando a sério o tema de robôs disfarçados, com as operações Autobots e Decepticons lideradas por Prowl e Starscream sendo pequenas células em vez de exércitos completos. Além disso, também temos uma terceira facção, uma organização humana secreta conhecida apenas como Maquinação, que parece estar ciente da presença dos Transformers na Terra, e tem seus próprios planos ainda desconhecidos para os robôs. Durante a HQ, torna-se evidente para os Autobots que a Operação Decepticon está tramando algo em comum, e seus novos aliados humanos os ajudam a desvendar esse mistério, com a HQ culminando em uma batalha entre Starscream e Megatron, que tinha acabado de chegar na Terra para botar a casa em ordem. E com o Optimus Prime chegando no final, após descobrir que o estranho interesse foi despertado em Megatron no planeta. E cara, sério, essa HQ é excelente e perfeita para novos leitores de Transformers, e pra mim, ela seria a melhor HQ a ser adaptada em um filme live action. Olha, nós Autobots não passamos por bons bocados nesses últimos anos. Fomos traídos por um dos nossos e quase apagados da existência. Vocês estão aqui agora porque provaram serem dignos. Cada um de vocês lutou bravamente no front, evitando que planetas sucumbissem a Megatron. Salvaram vidas de nossos camaradas e daqueles que procuramos proteger. Vocês estão dando grandes e sólidos passos, Autobots, mas agora vocês terão a chance de serem Wreckers. Bem-vindo ao time. Apenas estejam preparados. Às vezes, nos Wreckers, seu primeiro dia é o seu último. Número 3. A última batalha dos Wreckers. Ok, agora a coisa ficou séria, pois estamos falando do ápice que Transformers já alcançou nas histórias de quadrinho. A última batalha dos Wreckers é uma HQ escrita por Nick Roach e por James Roberts, que eu disse que ia voltar a aparecer aqui. Essa HQ é ouro. Nela, os Decepticons invadem e dominam a prisão Autobot, fazendo de lá o seu parque de diversões, com arenas de combate e tortura, chefiados pelo psicótico Overlord. E os Wreckers são chamados para limpar a bagunça. A HQ é uma história extremamente violenta e sombria, com várias mortes e plot twists que questionam a moralidade e bondade de alguns Autobots, já que mesmo na guerra, até o lado bom é capaz de fazer atrocidades. Tanto o Roach quanto o James eram leitores viciados de Transformers da Marvel. Então a HQ se utiliza muito disso, com personagens da era Marvel e personagens exclusivos da Europa aparecendo. E eu acho importante ressaltar de novo do quanto essa HQ é violenta. Eu não recomendo de jeito nenhum vocês apegar a nenhum personagem dela, porque a história tem diversas mortes, sendo a maioria delas horríveis e totalmente evitáveis, sem nenhuma luta gloriosa ou honrada. E isso é um tema abordado na HQ, sobre pessoas boas morrendo de maneiras estúpidas e nem um pouco honradas. E além das mortes, como eu disse antes, a moralidade de alguns Autobots nessa HQ são realmente questionáveis, com muitos deles realizando crimes de guerra e até mesmo sacrificando a vida de inocentes, para que seus planos se realizem. E isso é o grande reflexo de como as guerras são puramente horror e tragédia. Em alguns aspectos, não somos tão diferentes. Paz, prosperidade e contentamento é o que eu quero também. Eu só não acho que você possa impor essas coisas. Não ouse se colocar na mesma categoria que eu. Eu era um visionário, eu falava, eu resisti ao peso da situação cybertroniana. E o que você estava fazendo? O Senado dividiu a população conforme as noções de utilidade. Sua forma ditou a sua função, e sua função ditou o seu destino. Engenharia social, no sentido mais literal. Alguém tinha que dizer não, alguém tinha que dizer chega, e eu era essa pessoa.
Liberdade é o direito de todos os seres sencientes. Onde você estava quando cybertronianos como eu foram obrigados a trabalhar nas minas, só porque nós somos feitos dessa maneira? Número 2. A teoria do caos. Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo do Megatron é que a HQ na DW, que conta um pouco de sua história, e como ela está correlacionada à teoria do caos, se chama, bem, Teoria do Caos. Esse arco está presente no capítulo 22 e 23 da run de Transformers do Mike Costa, de 2009, que é uma excelente run, diga-se de passagem, focada nos Autobots se envolvendo político e militarmente com os humanos, o que gera diversas tramas como países usando Transformers como armas e grupos radicais contra os Transformers. Então, se você quiser que eu fale mais delas, deixe nos comentários. E já que eu tô falando isso, bom, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para que mais pessoas possam ver ele, porque isso me ajudaria muito. E bom, essas duas histórias são as únicas de toda a run que não são escritas por Mike Costa, e sim por James Roberts. Ele tá a uns 3 degraus de distância de seu Simon Furman, não tem como, os dois são incríveis. Enfim, esse arco específico tem como foco o Optimus e o Megatron. Nela, o Megatron se rendeu e agora está sob custódia dos Autobots, e Optimus fica intrigado com isso. E decide se isolar e conversar com o Megatron sobre o porquê ele fez isso, para mais tarde eles se lembrarem de como se conheceram e de suas batalhas, enquanto refletem sobre a guerra. E tudo isso enquanto nos é apresentado flashbacks mostrando a vida dos dois líderes, antes da guerra, com Megatron sendo oprimido e percebendo que precisa se radicalizar para destruir o sistema, se encontrando com Aronpex, um policial honesto em Cybertron, lutando contra a pressão e corrupção do sistema, com direito a ele, indo até os senadores de Cybertron e fazer um mega discurso sobre a corrupção do planeta e sobre a opressão, mencionando até Megatron, que ele chama de amigo. E essa HQ é excelente por não só enriquecer o que já tinha sido estabelecido no universo da DW, como também por apresentar um gigante estudo de personagens sobre os dois líderes e pelo que eles lutam. E nesse ponto, eles já estavam cansados da guerra e perceberam que mesmo eles sendo tão opostos, eles se parecem muito, e pode até ser dito que eles são amigos. Antes de ir para o top 1, eu gostaria de falar sobre outra HQ. Uma HQ que é excelente, mas que não entrou na lista porque ainda não acabou, então ela acabou virando menção honrosa. Então, senhoras e senhores, lhes apresento Transformers da Skybound. Demorou muito, mas eu consegui consertar o gerador dos humanos. A matriz vai ficar tudo bem, Hatchet. Não, Optimus, não é sobre a matriz, é sobre você. A matriz canaliza o espírito do hospedeiro, e quando usada, drena você. E nós precisamos de você. Você poderia tê-la usada para reparar seu corpo quebrado, ajudar a construir um braço novo, mas não mais. Não sobrou nada depois de eu salvar uma inocente criatura. O que você queria que eu fizesse, Hatchet? Deixasse ele morrer? Trouxemos isso pra cá. Eles são inocentes. Eles não são inocentes. Você viu o que eles fizeram com o Spike, um deles próprio. Eles são propensos à raiva e à destruição. Assim como nós. Há quem diga que essa é a melhor HQ de Transformers já feita e... Sim, eles estão certos. Cara, eu não sei nem por onde começar. Essa HQ é escrita pelo Daniel Warren Johnson e... Meu Deus do céu, ela é perfeita. Ela inicia o novo universo da Skybound de forma magistral. E embora eu tenha elogiado a Infiltração por se distanciar da origem clássica dos Transformers caídos na Terra, essa HQ, que tem essa mesma história, faz isso de forma fenomenal. Já nas primeiras páginas, nós vimos que mesmo a HQ tendo uma origem e cenários parecidos com o da G1, ela está muito longe de ser a G1. Com a HQ adaptando os Transformers de uma forma mais crua e trágica, mostrando o horror da guerra e o como ela afeta a mente de diversas formas, e mostrando que mesmo no mundo de dor e sofrimento, ainda existe esperança. Esperança essa que surge na forma do Optimus Prime. E eu tenho que dizer, essa é facilmente a melhor encarnação do Optimus já feita. Ele é paterno e amoroso, e tem um desenvolvimento que faz com que os leitores sintem pena dele, e fique triste com as coisas terríveis que ele tem que passar e as escolhas difíceis que ele tem que escolher. Sendo o Optimus que o Peter Cullen, que é o cara que faz a voz do Optimus Prime, disse que ele deveria ser um herói, mas um herói forte o suficiente para ser gentil.
E bom, assim como na última batalha dos Workers, eu não aconselho você a se apegar aos personagens, porque acredite em mim, você vai sofrer. Muitos personagens nessa HQ morrem, e novamente, de formas evitáveis, e nem um pouco honradas. E alguns fãs criticaram essa decisão, mas, pô, essa deve ser a melhor representação da guerra dos Transformers já feita. Ninguém é poupado, não importa o quão importante você é. E é interessante que alguns dos personagens ditos como principais morram na HQ, porque isso abre portas para que personagens que nunca tiveram destaque entrem na história, como o Beachcomber e o Cliffjumper, que são protagonistas dela. E bem, como eu disse antes, ela ainda não acabou, por isso não está na lista. Mas mesmo não tendo acabado, ela já se provou como a melhor HQ de Transformers já feita. Disseram que há 12 milhões de anos neste mesmo lugar, o primeiro Cybertroniano descobriu que podia se transformar. Há 6 milhões de anos, bem aqui, Nova Prime disse ao mundo que iria construir uma arca. E de 4 milhões de anos até hoje, Optimus Prime estava aqui, onde estou, e recusou o primeiro e único convite de Megatron para se render. O que acontecerá amanhã será um marco tão histórico quanto esses. Amanhã, este pedaço de terra se tornará o ponto de partida. Amanhã, eu embarcarei na Luz Perdida e seguirei em busca de nossos ancestrais. Eles eram conhecidos como os Cavaleiros de Cybertron. Eles são reais, eu vou encontrá-los e eu quero que todos vocês venham comigo. Número 1. Mais do que os olhos podem ver. Bom, eu disse que a HQ da Skybound é a melhor HQ de Transformers já feita, mas, como podem ver, ela não está em primeiro lugar, pelo simples motivo de que Mais do que os olhos podem ver continua sendo a minha história favorita. Sério, essa HQ e tudo que envolve ela é fantástica. E ela é escrita por, adivinha só? Simon Furman? Não, James Roberts. Como eu amo esses caras. Enfim, a HQ se passa após a guerra, com Rodimus Prime frustrado com a situação em que Cybertron se encontrava quando a guerra acabou. Decidiram embarcar na nave Luz Perdida ao lado de mais de 200 Autobots para procurar os lendários Cavaleiros de Cybertron, que poderiam trazer uma nova era de ouro para Cybertron. Durante essa viagem, eles vivem diversas aventuras pelo espaço, e embora pareça, esse não é o principal foco da HQ. O foco dela são os personagens, que acima de tudo, são solitários e com diversos problemas. E se for pra listar meus personagens favoritos, eu vou ficar aqui o dia todo porque, meu Deus do céu, como eu amo os personagens de Mais do que os olhos podem ver. Na equipe nós temos Rodimus, Ratchet, Ultramagros, Náutica, Swerve, Brainstorm, Cyclones, Tailgate, Drift, Will, Skids e mais uma cacetada de personagens com cada um deles tendo seus dilemas, problemas e modo de agir, que são explorados durante a HQ. E talvez vocês já perceberam que esse top 10 é focado em minisséries e arcos de HQs contínuas, como é o caso de Mais do que os olhos podem ver, mas é difícil. É muito difícil escolher o único arco dessa HQ, porque são todos incríveis. Nós temos o arco do Ratchet do Drift, indo para uma base Autobot no planeta de neve, descobrindo uma conspiração bizarra envolvendo um cientista louco Autobot, uma praga de ferrugem, uma equipe de Decepticons renegada chamados Necrófagos fugindo da divisão de justiça Decepticon liderada pelo Timer, que caça Decepticons desertores, um de viagem no tempo que eles voltam para o passado para impedir que a guerra aconteça e simplesmente estragando tudo e criando o universo paralelo do mal. E ok, eu acho que eu falei de muitos. Mas, parando pra pensar, meu arco favorito talvez seja o do julgamento do Megatron. Sim, foi nesse arco que Megatron, após ser julgado pelos seus crimes e encerrar os Decepticons, vira um Autobot. Mas, por causa dos seus crimes e das antigas tradições de Cybertron, ele só podia ser julgado pelos Cavaleiros, o que faz ele entrar numa tripulação cheia de loucos e afortunados, o que talvez seja uma punição para ele no final das contas. Cara, acho que eu não tenho mais o que dizer. Essa HQ é simplesmente fantástica. Ela não é só minha HQ de Transformers favorita, como também é minha HQ favorita da vida toda. E eu recomendo muito ela. Mas se você for ler a HQ, eu dou o mesmo conselho que eu dei para as outras HQs, que é não se apegue muito aos personagens, porque você vai chorar, você vai ficar com raiva e vai ficar feliz com os personagens magníficos dessa HQ, que bem, assim como ela, eles são mais do que os olhos podem ver. Ufa, esse vídeo demorou muito para se fazer, mas obrigado a todos que me acompanharam nessa jornada falando de quadrinhos de Transformers. O que acharam do vídeo? Gostaram da lista? Tem uma lista própria? Comentem aí embaixo, que eu lerei todos os comentários sobre.
Então já sabem. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Eu sou o Arquivista e até a próxima.